wish I could shine with a bag full of cash. Cause if I want you, I gotta have that. Kiss me, I wish I had style, I wish I had flash. Wish I woke up with a butt and a rack. Cause if I want you. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui dividida metade pra fazer um vídeo bem legal pra vocês de erros e acertos na hora da maquiagem. Na verdade, quem começou a fazer esse estilo de vídeo foi a Alice Salazar há muito tempo atrás. E desde então vários youtubers vêm criando as suas versões. Eu acho que é muito importante a gente disseminar essa ideia de vídeo, porque normalmente os erros são detalhes muito pequenos e muito fáceis para vocês conseguirem consertar. Inclusive eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem intuito de julgar se você faz algum tipo de erro que eu vou citar aqui, até porque eu já cometi todos, quem nunca? A gente sabe que maquiagem só se aprende fazendo muito, então eu espero muito que vocês possam gostar desse tipo de vídeo. Se você gostou da ideia, já deixa o seu joinha, e se você for novo no canal, não esquece de se inscrever aqui abaixo. Então, vamos lá começar. Bom, gente, então esse vai ser meu lado certo, esse vai ser meu lado errado. E eu vou começar pelas coisas erradas, porque eu acho que é mais fácil pra vocês irem acompanhando. Então eu vou começar com uma situação clássica, que eu acho que todo mundo já errou no tom da base. E eu sempre tendia a errar para o tom mais escuro, porque eu sempre me achei muito branquela. Então eu sempre aplicava uma base de 1, 2 tons mais escuro do que a minha pele. E essa base aqui eu consigo usar quando eu tô bem bronzeada. Ela é da L'Oreal. E eu tô aplicando ela com esse pincelzinho língua de gato, que é bem conhecido para aplicação de base. E assim, gente, não que esteja errado aplicar com ele, mas eu acho que não é nada prático. E também ele acaba deixando a pele bem riscadinha, se vocês repararem. Então, pra situação errada, ainda mais sendo um tom mais escuro, eu não vou descer ela pro pescoço, não vou esfumar. Também não aplicava na pálpebra. A sensação que eu tenho é que a base tá extremamente manchada. E isso acaba acontecendo exatamente porque ela não é do tom da minha pele. Parece que a base não pertence à minha pele. E pra começar a falar do lado certo, eu vou aplicar um tônico na minha pele. É muito importante que a gente limpe bem a pele antes de começar a maquiagem. O resultado fica muito mais bonito. E ela vai durar também muito mais tempo, gente. Sempre, sempre é muito importante limpar a pele antes de começar a fazer qualquer coisa. E outro passo que eu não dispenso é sempre utilizar ou um primer, como é o caso de hoje, ou um protetor solar, um hidratante. É muito importante fazer essa primeira camada, essa preparação da pele mesmo, antes de aplicar a base. E pro lado certo eu vou utilizar essa base efeito mate da Vult para desmistificar essa questão de produtos baratinhos não serem tão bons. Eu vou aplicar uma quantidade dela em um pincel Kabuki, que são esses pincéis mais densos. Eu gosto muito dos pincéis Dual Fiber também. Eu acho que eles dão um acabamento muito bonito na pele. E essa base, apesar de não ser exatamente do meu tom, porque a Vult não tem tanta escala de cores, ela se aproxima bem mais do que esse lado aqui. Então vocês podem reparar, gente, isso é uma diquinha, que eu começo a aplicação da base batendo ela em todo o meu rosto, e pegando bem na pontinha do pincel, porque assim eu consigo uma cobertura maior e eu também não vou remover o primer ou o que eu passar antes da base da minha pele. E além de fazer toda a aplicação com batidinhas, eu sempre aplico na pálpebra, no lábio, porque vai interferir muito na duração do nosso batom, aqui sempre trazendo pra orelha, e a mesma coisa aqui com o pescoço. Não precisa descer até o colo, só se ela for num tom muito errado, mas o ideal é que você use um tom mais próximo possível da sua pele. E agora sim que essa base está completamente espalhada, eu vou começar a polir a pele, por isso eu gosto tanto desses pincéis, eles são perfeitos para fazer isso. E como eu expliquei pra vocês no início, então pra aplicação eu pego ele mais na pontinha para concentrar melhor. E sempre que a gente for esfumar alguma coisa, é sempre importante a gente pegar com a mão mais leve, com a mão mais pro final do pincel. Então eu pego o pincel mais da metade pro final e com a mão bem leve eu começo com movimentos circulares pra ir dando acabamento pra toda essa base e pra ir esfumando tudo. Quanto à sobrancelha, eu acho que é algo bem pessoal. Eu não gosto de sobrancelha extremamente marcada e definida, porque a minha naturalmente não é. Eu sou loira, então eu tenho ela mais clarinha, mais falhada, é normal de quem tem cabelo mais claro. Então um erro no meu caso seria utilizar uma sombra muito escura ou muito nada a ver com a raiz do meu cabelo e fechar ela muito. Delimitar muito a minha sobrancelha. Então eu vou utilizar um lápis
que ele é bem pigmentado, que a gente tem que cuidar um pouco com esses lápis que não são específicos para sobrancelha. E, gente, eu tô fazendo meio forçado, meio caricato mesmo, pra vocês conseguirem entender a essência do que eu tô falando, porque às vezes no vídeo, por conta das luzes, não fica tão fácil pra vocês conseguirem enxergar, tá? Mas seria mais ou menos isso, talvez não tão escura, mas num tom meio que nada a ver. Esse lápis tem um fundo até meio avermelhado em relação ao tom do meu cabelo, e a gente sempre analisa o tom da raiz pra fazer a sobrancelha. E ela bem delimitada, bem quadradinha e arqueada. E pro lado certo eu vou usar um pincel chanfradinho, que é o melhor amigo da correção de sobrancelha. E eu vou utilizar uma sombra que seja mais parecida com o tom do meu cabelo. Sempre com a mão bem leve, principalmente sobrancelha, porque pra ficar meio bizarro é bem fácil. Então eu começo fazendo a base dela, seguindo mais ou menos o formato natural. E com a sujeirinha do pincel eu vou esfumando essa sombra pra cima, pra não deixar nada muito marcado, muito fechado. Além do pincel chanfrado, outra ferramenta que é maravilhosa pra essa hora são esses pincéisinhos aqui. E principalmente esse lado que tem as sardinhas, que ele é mais fofo, ele ajuda a esfumar um pouquinho essa sombra pra não deixar nada muito marcado com cara de sombra. Pro corretivo eu vou usar para os dois lados o Studio Finish da MAC, que eu adoro, da MAC, enfim. E o maior erro é na questão da aplicação, porque muita gente aplica o corretivo assim, só cobrindo aqui a região das olheiras, nessa forma de U. E aí pra espalhar desta forma aqui, que a gente acaba tirando toda a base, primer e tudo que a gente fizer antes do lugar. Sem contar que a gente também não consegue a melhor cobertura do corretivo, porque a gente só tá arrastando ele de um lado pro outro. E se você exagerar na quantidade, dessa forma assim, você pode acumular ele em algum lugar também, porque você não tá depositando o produto, você só tá arrastando ele de um lado pro outro. Já do meu lado correto, eu começo aplicando o corretivo sempre, 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 gente, em forma triangular. Então eu cubro toda a minha olheira. Principalmente eu tenho mais olheira aqui nesse cantinho, então eu concentro onde eu preciso mais. E vou descendo com esse corretivo até aqui próximo do nariz, fazendo esse triângulo. Esse triângulo, além de disfarçar muito bem a olheira, ele acaba trazendo luz para o seu rosto, consegue deixar o iluminado bem bonito, que é o que faz também disfarçar bastante essa região das olheiras. E eu gosto muito também de aplicar o corretivo na pálpebra durante o dia, porque como eu sou bem branquinha, às vezes minhas veias ficam aparentes. E como do outro lado eu também vou utilizar meus dedos, mas dando batidinhas, sempre, gente, na maquiagem é dando batidinhas pra gente depositar o produto. E eu já falei isso em alguns vídeos meus, mas as batidinhas, elas não podem ser muito delicadas, porque senão você acaba não depositando realmente o produto. Tem que fazer barulhinho, não sei se vocês estão escutando, mas faz um barulhinho quando eu encosto na pele. E eu gosto de utilizar o meu dedo anelar, porque eu acho que ele é mais delicado. Aqui pro lado errado, eu já vi muita gente fazendo isso, eu fiz por muito tempo da minha vida também. Eu vou aplicar o pó pegando um pouquinho no pincel, nesses pincéis fofinhos. E o que eu vou fazer? Espalhar por todo o meu rosto. E o que acontece, gente? O pó, ele serve pra selar. Quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de pó, mas se você for usar, tem uma maneira que você pode aproveitar melhor o produto. Então, dessa forma, a gente não tá selando muita coisa, porque eu peguei só uma vez e eu tô espalhando ele por todo o meu rosto. Então, não tá adiantando muito. E uma boa dica é antes você terminar todo o seu rosto, pra depois aplicar o pó, porque o pó exatamente tem essa função de selar, então ele vai selar tudo que você fizer. Então, pro lado certo, antes de eu aplicar o pó, eu vou fazer meu contorno, e eu tô utilizando um pincel chanfrado, assim, que eu acho que ajuda bastante. E o contorno, gente, então, se você não conseguir identificar, faz o biquinho de peixe, enfim, pra conseguir achar o seu ossinho. Sempre, sempre, sempre mantenha uns 3 dedos da boca, 2, 3 dedos da boca, pra não chegar muito próximo, porque dá a impressão de maquiagem suja, de maquiagem mal feita. E você vai aplicando esse pó mais escuro aqui em direção à orelha. O rosto já vai dando aquela emagrecida, aquela angulada,
Por isso que eu acho muito importante fazer sempre um contorninho. Então agora que eu apliquei, eu começo dando uma esfumadinha, com movimentos circulares, pegando mais pra ponta do pincel, com a mão mais leve, cuidando pra não chegar muito próximo à boca. E com a sujeirinha do pincel eu vou dar uma aplicadinha aqui na raiz do cabelo. Enquanto do lado errado eu só vou aplicar um blush mais rosado, que eu não acho que fique tão legal assim. Acho que sempre um contorno faz bem, gente. Em qualquer rosto um contorno cai bem. E pro lado certo eu vou pegar um pouquinho menos de produto, porque eu acho que fica marcado, eu não gosto muito. E dar aquele sorrisinho de metida. E aplicar onde salta, bem na minha maçãzinha. E agora sim eu aplico o pó pra selar tudo isso, pra fazer durar mais. E inclusive eu vou usar 2 tons de pó. Eu gosto de usar um pouquinho mais claro aqui na região dos olhos, da olheira, que foi onde eu passei o meu corretivo. E assim como na aplicação da base, eu gosto de ir dando batidinhas, pegando o pincel mais pra ponta. E agora sim eu vou utilizar um pó um pouquinho mais escuro, que é essa base em pó da Mary Kay, em todo o meu rosto, dando batidinhas. Passando aqui por cima do meu contorno, do meu blush, pra fazer durar tudo isso. E mesmo não tendo feito o contorno do lado errado, eu quero falar sobre o contorno do nariz, porque é algo bem polêmico, eu sei que bastante gente tem dúvida quanto a isso. Então eu vou pegar um pincel de esfumar, pincel de olho de preferência, porque o nariz é mais delicado. E o que eu vou fazer do lado errado? Eu vou seguir com um pó mais escuro, eu vou seguir o meu traço natural. Então eu saio aqui da sobrancelha e sigo toda a parede do meu nariz até o final. Então, pro lado certo, pra gente conseguir fazer esse contorno realmente ter efeito, eu vou pegar pouquinho produto, segurar o pincel mais da metade pro final, com a mão bem leve, e eu não vou seguir exatamente os meus traços, porque eu só vou estar evidenciando eles, e na verdade eu quero afinar meu nariz. Então, eu venho um pouquinho aqui pra cima da parede do meu nariz, mais pro topo dele, com a mão bem leve, num risco reto, tá? Sempre num risco reto, porque senão você pode entortar seu nariz. Então, enquanto a parede do meu nariz tá aqui, que foi onde eu fiz o contorno do lado errado, eu tô fazendo aqui em cima, do lado certo. E assim eu consigo realmente afinar ele. Começo a esfumar tudo isso, vindo um pouquinho aqui pra lateral dele, nunca pro centro, tá? E, gente, claro que não é um erro não aplicar iluminador, mas eu acho que dá outra cara pra maquiagem, dá um viço muito bonito na pele. E esse aqui é o Soft and Gentle da MAC, que eu adoro. Na verdade, a gente cria 3 linhas. A primeira é do contorno, um pouquinho acima na maçã é o blush. E aqui, se você calcular, dá mais ou menos 1,5 dedo, 2 dedos da parte dos olhos, é o lugar do iluminador. Então agora a gente vai pros olhos, eu vou começar pelo lado errado também, fazendo o clássico que eu já fiz, você já fez com certeza, que é pegar um pincel mais durinho ou até de esponjinha, com uma sombra preta, e fazer aquele famoso Vzinho aqui no canto dos olhos, subindo pro côncavo e aplicando essa sombra. E aqui eu tô esfregando essa sombra mais ou menos até a metade do meu olho. E quem nunca, né, gente? Quem nunca fez esse desastre? E eu já vi, inclusive, gente que vem com um cotonete depois e deixa bem certinho, deixa bem delimitada essa marcação. Enquanto pro lado certo eu começo sempre aplicando um primer, um fixador de sombras, ou até um corretivo mesmo que eu já tinha aplicado. E esse aqui é o Primer Potion, eu gosto muito dele. E além de fazer a sombra durar mais, ele também ajuda na pigmentação. E antes de aplicar qualquer tom de sombra, gente, isso é válido para qualquer tom de sombra que você queira aplicar, um pincelzinho fofinho e um tom de marrom. No caso aqui, eu vou utilizar esse aqui que chama Buck, que é da paleta Naked 1. Pego um pouquinho desse marrom com a mão bem levinha, olhando para baixo sempre, com movimentos circulares, com movimentos de vai e volta, eu vou depositando esse marrom em todo o meu côncavo e já aproveitando para esfumar ele. E para esfumar, gente, é só ter paciência de ficar fazendo esses movimentos aqui, principalmente na bordinha da sombra. E isso faz toda a diferença na maquiagem, porque dá profundidade. Esse marrom ajuda muito no degradê
e fica com outro acabamento. E aí, pra iluminar abaixo da sobrancelha, do lado errado eu vou usar uma sombra bem cintilante, que eu acho que não fica tão legal na maquiagem. Meu Deus, gente, já começou até a fazer uma caca aqui. Dá uma limpadinha nesse borrado. Do lado certo eu aplico uma sombra com um pouquinho menos de cintilância, que eu acho que dá um efeito mais bonito e ajuda a construir esse degradê do marrom pro tom da minha pele. E para os dois olhos eu vou utilizar essa sombra, que ela é uma réplica da Calvin Klein, que tem uma cor super bonita. Então pro lado errado eu começo espalhando ela todo o meu olho, até chegar aqui no preto, que vai criar este degradê. E pro lado certo eu pego um pouquinho dessa sombra e vou depositando em todo o meu olho, respeitando o meu côncavo, não ultrapassando o meu côncavo, aplicando só na pálpebra. Agora sim eu vou aplicar esse preto em formato de Vzinho também, mas com um pincel mais fofinho para me ajudar na hora de esfumar, já que o preto é uma sombra mais complicada de trabalhar. Dou uma bela limpada nesse pincel pra gente conseguir esfumar. Volto com um pouquinho da sombra marrom e com a mão bem levinha eu vou começar a criar o degradê, esfumando principalmente aqui o encontro do marrom com o preto. E aqui nesse caso essa transição vai ficar um pouquinho mais marcada porque a sombra cremosa ela é mais difícil de se misturar, de criar degradê, mas pelo menos não tá essa marcação tão retinha e tão certa, tão delimitada. Bom, agora para delineador eu vou utilizar um em gel. Então eu começo aqui no lado errado puxando muito o meu olho. E quando a gente puxa o olho, a gente perde meio que a noção do formato do nosso olho. Isso dificulta bastante para fazer o delineado. Eu venho aplicando esse delineado, fazendo aqui o início da mesma forma com que eu faço o restante, que eu acho que fica meio grosseiro. Eu acho mais bonito quando o delineado começa fininho. E aqui pra fazer o gatinho, eu só venho aqui e dou uma puxada. Enquanto que pro lado certo, eu puxo um pouquinho meu olho, mas o mínimo que eu puder, pra não perder muito o formato dele. Começo aqui bem fininho, quase que na minha linha d'água superior. Vou traçando devagarinho vários tracinhos que vão se completando. E aí pra fazer o puxadinho do gatinho, eu gosto de usar um pincel menor, de preferência chanfrado. E eu encaixo ele aqui no final do meu olho, vindo aqui até o máximo do meu côncavo. E junto esses tracinhos. E sempre que eu posso, eu gosto de fazer o acabamento com uma sombra preta por cima desse delineado, pra deixar mais escurinho e pra deixar um acabamento melhor também. E, gente, claro que não é um erro só aplicar máscara de cílios, mas o resultado aplicando um pouquinho de máscara de cílios e cílios postiços é indiscutível, fica outra cara a maquiagem. Pra parte dos erros eu aplico um lápis preto só na minha linha d'água até aqui o início do meu olho, o que fecha muito o olhar. Então aqui pro lado certo eu aplico na minha linha d'água, mas sem entrar muito aqui pro cantinho, e por fora dela também. E pra dar acabamento eu aplico uma sombra marrom, meio que esfumando todo esse lápis por fora da minha linha d'água. E não que seja um erro, mas é um passo que eu amo, que eu acho que faz toda a diferença, é aplicar uma sombra clarinha bem aqui no cantinho lacrimal dos olhos. E essa aqui é uma asa de borboleta. E ainda pra parte dos acertos, eu só vou aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores do lado certo, o que com certeza é um erro, porque a gente precisa dar esse peso pra parte inferior dos olhos, ainda mais quando a gente aplica tanta sombra na pálpebra superior. E pra finalizar a maquiagem, agora a gente vai pros lábios. E pro lado errado eu optei por aplicar o batom Snob da MAC, que foi muito famoso quando eu comecei a me interessar por maquiagem ali por 2012, mais ou menos. E a cor desse batom sempre foi muito polêmica, muita gente dizia que parecia hipoglós. E eu decidi aplicar ele no lado errado porque hoje é um tom de rosa que eu também não gosto, e eu acho que ele amarela um pouco os dentes. Então, mas é algo bem pessoal, gente, se você gosta desse batom, continue usando.
mas é minha opinião, então por isso eu quis dar um toque bem pessoal aqui pra questão dos lábios, porque não tem muito que eu ficar discutindo, é mais sobre o contorno, né, sobre a gente aplicar base antes pra fazer batom durar mais. Então por isso eu decidi aplicar ele. Então eu aplico ele direto com a bala mesmo, sem fazer muito contorno nem nada. E essa era a cor bem polêmica, que hoje também não me agrada. E principalmente essa questão de amarelar os dentes, gente, eu vou ter que concordar. Então hoje, se for para aplicar um batom rosa claro, eu gosto muito mais desses tons aqui. E os batons líquidos ganharam meu coração. E eu sempre procuro contornar os lábios antes. Principalmente com batom líquido fica mais fácil, porque eles vêm com um pincel fininho. Então eu vou desenhando. Então ele também é um tom de rosa, mas ele é um pouquinho mais queimado e eu acho que me valoriza bem mais. Então é isso, pessoal, temos o nosso lado errado e o nosso lado certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter explicado direitinho pra vocês. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.